dias aqui, que é orando que a igreja de Deus vence na terra. Amém? Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 7, para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu creio na minha vitória. Quem crê na vitória nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Segundo livro dos reis de Israel, está no Antigo Testamento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande Deus, aleluia, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No Antigo Testamento, segundo livro dos reis, para a honra, para a glória do Senhor. Nós vamos meditar numa palavra e daqui a pouco nós já voltamos aqui na oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Se glória a Deus foi fraco, hein? Será que foi para mim? Quem achou, diga glória a Deus. Agora foi para Deus. Graças a Deus, amém? Segundo livro dos reis, capítulo 7, para a honra, para a glória do Senhor. A epígrafe do texto vai dizer: e Eliseu prediz abundância de viveres. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, cuja a mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Amém? Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está de pé, se quiser se assentar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nesta noite especial. Eu quero que você abra o teu coração para esta palavra que Deus nos traz nessa noite, para você entender o cenário que nós estamos, para você entender aonde nós estamos nesta noite desta palavra. Quando nós chegamos no segundo livro dos reis nessa noite, pastor Paulo, no seu capítulo 7, para a gente entender o que está acontecendo, a gente tem que voltar lá no capítulo 6 e ver o que está acontecendo. No capítulo 6, do segundo livro dos reis, do verso 24 em diante, o escritor aqui do texto sagrado, através da inspiração do Espírito Santo, vai nos deixar ter escrito ali que é um ambiente de guerra. A Bíblia vai dizer que havia uma cidade chamada Samaria, uma cidade que tinha ali uma fortaleza, uma cidade ali que era a capital do povo de Israel. A Bíblia vai dizer que ali naquela cidade de Samaria, chegou um certo dia de ver um exército lá da Síria e cercou a cidade. O exército, em verdade, era muito grande. O inimigo, em verdade, era mais poderoso do que aqueles que estavam lá dentro da cidade. Pregador, e daí? A Bíblia vai dizer que aquela cidade ali fica cercada. A Bíblia não cita quantos dias foram, mas uma vez uma cidade fechada, uma vez uma cidade cercada, começou algumas coisas a acontecer. Pregador, o que começou a acontecer? A Bíblia vai dizer que dentro daquela cidade começou a ter falta de ar. Quando eu li esse texto, meu coração se lembrou, pastor Paulo, na época da pandemia, quando tudo fechou, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, e muitas coisas começou a faltar, o mercado virou aquele desespero, e o preço das coisas começou a aumentar. Pregador, e daí? É o que está acontecendo em Samaria. Você ia de Diaconisa Flávia, lá em Samaria, comprar um pacote de arroz que custava R$20, parafraseando nessa noite, o pacote de arroz estava 200. Você ia lá no mercado comprar um feijão de R$15, no feijão estava 300. Você ia lá comprar uma carne lá em Samaria, no açougue, a carne ali de 30, 40 reais, a carne estava custando 500. O que é isso? As coisas começaram a faltar, o preço começou a subir. A Bíblia vai dizer que vira um cenário de caos, pastor Paulo, a cidade de Samaria. Por quê? Porque ela está cercada. Ninguém entra, ninguém sai. Dentro de Samaria, ali está aquela dificuldade da fome. Fora de Samaria está o exército dos inimigos. Ninguém entrava, ninguém saía. Está uma situação de um caos. Um caos estava dentro daquela cidade. Um ambiente de caos. Se você fica do lado de dentro, está difícil. Você fica do lado de fora, você pode morrer. É um caos. A fome se instaurou. E quando a fome se instaurou, a Bíblia que vai dizer, a comida foi acabando, e aquelas coisas que não são boas para comer, não são próprias para comer, sabe o que aconteceu com essas coisas de tamanha fome? O preço subiu.
A Bíblia vai dizer aqui que ficou um absurdo a cabeça do jumento. Quem come isso? Na hora da fome, a cabeça do jumento, o preço põe lá em cima. A Bíblia vai dizer o esterco de pomba, o preço põe lá em cima. Coisas que ninguém come, mas no meio da fome, no meio do desespero, subiu o preço lá em cima. As pessoas começaram a passar fome, pessoas começaram a morrer, um ambiente de caos, um ambiente terrível, até que chegou um ponto extremo. A Bíblia vai dizer que o rei de Samaria, o rei Jorão, está passando por dentro da cidade, pastor Paulo, diante da muralha. Aí a Bíblia vai dizer que ali tem duas mulheres ali que estão com uma causa, e uma daquelas mulheres começa a gritar: Ei, socorre-me, me acorde. E o rei vai dizer: se o seu Deus não te acode, eu vou te acudir. O que você quer que te faça? Está vendo essa mulher aqui, rei? Ela disse para eu dar o meu filho para ela, para que a gente venha cozinhar ele. Olha o estado que estava Samaria, o extremo. O povo já estava partindo para o canibalismo, o extremo da fome que estava ali, a perdição que estava aqui no lugar. Mas eu aprendo com a Bíblia. E muitas das vezes, quando você lê ela em muitas passagens, que quando a coisa chegou no fundo do poço, quando não tem mais jeito, é o momento que a mão de Deus começa a se manifestar. Quando parece que é o fim, quando parece que acabou, a mão de Deus se manifesta. A Bíblia vai dizer que aquele rei, ouvindo aquelas palavras daquela mulher, rasgou as suas vestes com ato de indignação. E naquele dia ele se revoltou, sabe contra quem? Não contra Deus, mas contra o homem de Deus que tinha naquela cidade. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 6, que aquele homem, para a igreja, contra o homem de Deus da cidade, aquele rei, e diz assim: que Deus me faça isso e outro tanto, se amanhã, se até o final desse dia, a cabeça do profeta não esteja cortada, caída no chão. Porque ele disse: porque este mal veio da parte do Senhor. A Bíblia vai dizer, pastor Paulo, que aquele rei ali vai partir, vai lá onde está o homem de Deus. A Bíblia vai dizer que ele manda um mensageiro. Só que, como eu disse, era um homem de Deus que tinha dentro daquela cidade. Antes que o mensageiro chegasse, o profeta estava ali sentado, ali com os anciões do povo, dentro de sua casa. E a Bíblia diz que antes que o mensageiro chegasse, Deus já revelou para o profeta e falou: ó, o filho do homicida está mandando aí um mensageiro. Quando ele chegar, fecha a porta na cara dele, empurra ele para fora, porque atrás dele vem os passos do seu Senhor. A minha Bíblia vai dizer, pastor Paulo, a Bíblia vai dizer que quando o rei chegou, trouxe ali junto com ele o capitão, trouxe ali alguém ali de confiança, alguém que ficava diante dele. E a Bíblia vai dizer ali que quando ele chegou lá na casa de Eliseu, antes dele dar a primeira palavra, antes dele dar o primeiro decreto, o profeta Eliseu se coloca de pé. Ele se coloca de pé e diz: ouve a palavra do Senhor. Foi onde lemos essa. Mas o que eu quero abrir o teu coração a entender é: quem é esse profeta? Quem é esse Eliseu? Será que é só mais um? Será que é só mais um dentro da Bíblia, pastor Paulo? Quem é esse profeta Eliseu? Esse profeta Eliseu foi aquele que Deus falou com Elias lá na caverna: Elias, eu quero que você vá e unge ele a profeta no seu lugar. Esse profeta Eliseu é aquele que estava caminhando com Elias, e onde Elias ia, ele ia atrás. E de repente Elias virou para ele e falou assim: ó, me faz um pedido aí, o que você quiser, faz aí um pedido. Eu quero porção dobrada do teu espírito, Elias. E a Bíblia vai dizer que ele recebeu porção dobrada do Espírito. Esse Eliseu que eu prego para você, que é o homem de Deus daquela cidade, é o Eliseu que, quando uma viúva estava passando dificuldade com seus 2 filhos, porque os credores queriam levar, é aquele que disse: vai, empresta vasilhas dos seus vizinhos e deita azeite sobre ela, e teve multiplicação de azeite. Esse Eliseu que eu te prego nessa noite é o Eliseu que, quando o homem saiu lá da Síria, chamado Naamã, foi até a porta dele, disse assim: desce 7 vezes do Jordão, porque tu serás curado. Este Eliseu é aquele Eliseu que pegou, quando o machado caiu dentro d'água, quando tudo pareceu perdido, ele jogou um pau na água e o ferro nadou na água naquele dia, o machado flutuou. E esse Eliseu é aquele Eliseu que, quando o pão era pouco, multiplicou pão para 100 homens. Pregador, não foi Jesus que multiplicou? Jesus multiplicou para 5.000, depois multiplicou para 4.500, mas Eliseu multiplicou para 100 homens. Esse é o profeta Eliseu, o homem de Deus. Pregador, quem é o profeta Eliseu? Era um homem de Deus, de tamanha intimidade com Deus, que a Bíblia diz que quando o rei da Síria estava lá na sua recâmara,
quando ele estava ali junto com os seus servos ali, dizia: nós vamos passar por aquele caminho, nós vamos passar pela Avenida João Nery aqui em Itapinas, e nós vamos pegar o povo de Israel. Deus revelava para o profeta ia até o rei de Israel e falava: não passa por lá, porque o inimigo está preparando o laço. Quem crê que Deus avisa quando o inimigo está preparando o laço? Quem crê que Deus avisa quando o inimigo prepara o laço para dar livramento? Este é o profeta Eliseu. A Bíblia vai dizer ali que quando ele avisava ali o rei lá da Síria ficou perturbado. Quem de nós é o traidor que está revelando para o rei de Israel? Um corajoso se levanta, pastor Paulo, e diz assim: ei, ninguém aqui é traidor. O problema é que lá em Israel tem um homem de Deus chamado Eliseu, que Deus revela para ele até o que você fala dentro do seu quarto, rei. A Bíblia vai dizer, antes desse acontecimento, aqui no capítulo 6, que por conta dele revelar os conselhos do rei da Síria, o rei decidiu: nós vamos atrás desse Eliseu aí. Vamos ver se ele é tudo isso. Vamos ver se ele é homem de Deus. Foi lá na casa dele. A Bíblia diz aqui no capítulo 6, versículo 15 de 2 Reis, chegou lá na casa deste Eliseu. Quando chegou lá na casa deste Eliseu, o servo dele, Geazi, se despreguiçou na manhã, pastor Paulo. Se levantou para buscar um pão na padaria. Quando ele abriu a porta, tinha um exército na porta da casa deles, na cidade de Dotã. Voltou para dentro desesperado. Profeta, o que nós vamos fazer? Tem um exército aí fora, desesperado, pensando que não tem mais jeito. Sabe aquela pessoa que não anda na mesma visão que você? A Bíblia vai dizer ali que o profeta vira para ele e fala: rapaz, fica calmo, rapaz. Como? Olha o exército que está aí. Mas é o que está conosco. Mais é o que está conosco do que está com eles. A Bíblia vai dizer que o profeta ora para Deus abrir a visão de Geazi, seu servo. E quando a visão dele é aberta, ele vê o monte ali em volta da casa dele cheio de carros e cavaleiros de fogo. Não o exército da terra, exército do céu que estava com eles. Este é o profeta. Este é o profeta que está lá dentro de Samaria. E de repente chega o rei ali vindo contra a vida dele. E ele fala: antes que você abra a boca, rei, ouve a palavra do Senhor. O cenário é de caos. O cenário é de guerra. O cenário tudo está perdido. O cenário o povo está querendo partir para o canibalismo. O cenário parece que não tem jeito, não tem como acontecer. Mas a Bíblia vai dizer que ele diz: ouve a palavra do Senhor. Amanhã, a essas horas, ei, para prestar atenção nessa mensagem. Amanhã, a essas horas, o cenário vai mudar. Amanhã, a essas horas, a porta vai abrir, oh glória. Amanhã, a essas horas, o milagre vai acontecer. Parece que é possível, parece que não tem jeito. Mas olha quem está fazendo a promessa. Assim diz o Senhor. Amanhã, a essa hora, diz aqui no capítulo 7 aqui: amanhã, a essa hora, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. Vou parafrasear para você entender. Amanhã, a essa hora, o contrafilé vai estar por R$1. Amanhã, a essa hora, o pacote de arroz vai estar por R$1. Amanhã, a essa hora, vai baixar o preço e vai estar sobrando na porta de Samaria. É o que o profeta está profetizando no nome do Senhor. Mas como eu disse, quem que está falando? Assim diz o Senhor, é o Senhor falando. É Deus falando. Quando Deus fala que a porta vai abrir, pode parecer que não tem como. Deus vai abrir a porta. Quando Deus fala vai ter cura, pode parecer que não tem como, mas a cura acontece. Quando Deus fala que vai fazer, não importa se no teu olhar não parece que não dá certo. Na visão de Deus já está preparado. Deu alguém que crê? A Bíblia diz que o profeta profetizou e a palavra de Deus é uma coisa certa. Segundo, a Bíblia diz em Números 23 e 19, o profeta Balaão dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e não faria, falaria o Senhor e não confirmaria. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. De acordo, vai acontecer. Mas eu te dou um conselho: não ande com incrédulo. Não ande com incrédulo. Porque o incrédulo tem um grande defeito, pastor Paulo. Sabe qual é o grande defeito do incrédulo? Quando as coisas acontecem, ele vê, mas ele não é participante. Ele não é participante. Não ande com o incrédulo. O incrédulo vai levar você para trás. Não seja daqueles que não crê, seja daqueles que crê. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia vai dizer em João 11:39 que quem crê é a glória de Deus. Seja daqueles que crê. Não ande com o incrédulo. Incrédulo só te leva para trás. Incrédulo te leva para o fundo do poço. Pregador, por que você diz isso? Porque a Bíblia diz aqui no verso 3 que tem ali um capitão ali, um bajulador do rei, um ali que era braço direito do rei, e vai falar assim: rapaz,
Nem se a janela do céu abrir, isso aí acontece. Não tem como. Mas eu fico com a Bíblia. Eu poderia citar para você Lucas 1,37, que o anjo Gabriel disse para Maria, porque para Deus nada é impossível. Eu poderia citar para você Lucas 18,27, Jesus falando para os discípulos, o que é impossível para vocês, é possível para Deus. Eu poderia citar tantos e tantos exemplos de coisas impossíveis que aconteceram. Mas a Bíblia vai dizer aqui que aquele homem duvidou. Nem se a janela do céu abrir, vai acontecer isso. Sabe quem falou? Foi Deus. A Bíblia vai dizer que Eliseu responde, vai acontecer porque Deus falou. Só que é o seguinte, você vai ver com seus olhos, mas você não vai tocar em nada disso. E aí a minha Bíblia vai dizer, olhando para esse cenário humano, não tinha como esse milagre acontecer. Não tinha de onde sair esse milagre. Israel, pastor Paulo, não tinha um exército. Eles não tinham de onde conseguir esse livramento. Não tinham de onde conseguir esse milagre. Os inimigos eram maiores. Os inimigos eram mais fortes. Mas a diferença entre os inimigos e o povo de Israel é que eles tinham o Senhor. A minha Bíblia diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor e a esperança é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Lá do lado de fora, chegando na porta de Samaria, tem 4 pessoas. 4 pessoas improváveis. Tem 4 pessoas que ninguém dava nada. Tem 4 pessoas que nem família não tinha mais porque era desprezado. Tinha 4 pessoas ali que estavam no fundo do poço. Tinha 4 pessoas que ninguém dava nada. Tinha 4 pessoas ali que eram improvável, mas eu fico com a Bíblia. E a minha Bíblia nos mostra que Deus usa, sabe quem? Os improváveis, aquele que ninguém dá nada. A minha Bíblia diz que Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Chama as que não são como se já se fossem. O meu Deus é especialista em escolher aquele que ninguém escolheria. Ele é especialista. Aí nesse momento eu olho para mim, e talvez você olhe para você e pensa, eu nunca me escolheria, mas Deus escolheu, por isso que eu estou aqui nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Tem 4 leprosos, 4 pessoas que, de acordo com a Bíblia, Levítico vai dizer, pastor Paulo, que tinha que andar com a roupa rasgada, tinha que se afastar da família e viver longe do povo. Tinha 4 homens ali que, quando eles chegassem perto de alguém, tinha que gritar imundo, imundo, leproso. Tinha que anunciar aquilo que eles eram. Só que são esses 4 leprosos. São esses 4 homens que estão no fundo do poço, que estão chegando na porta de Samaria e está tendo uma conversa. Que conversa, pregador? A minha Bíblia vai dizer. A minha Bíblia vai dizer ali que eles estão conversando assim, pastor Paulo. O que vai ser de nós? A gente vai ficar aqui parado, esperando a morte da bezerra? Esperando a gente morrer? Se a gente entrar dentro de Samaria, vai ter fome, nós vamos morrer. Se a gente pegar e ficar aqui, nós vamos morrer. Se nós for lá no exército do inimigo, nós também poderemos morrer. Só que lá nós temos uma chance deles nos aceitar. Minha mãe sempre falou para mim, pastor Paulo, o não você já tem, busca o sim. Eles olhando para aquela situação, já estavam no fundo do poço, já não tinham para onde ir. Eles decidiram tomar uma atitude. Isso é o que falta muitas das vezes para o servo de Deus. Muitas das vezes as portas estão fechadas. Muitas das vezes aparentemente não tem jeito de nada. Só que a pessoa fica estagnada. Não toma atitude nenhuma. Está no fundo do poço, mas não vai no culto de libertação. Está passando um momento difícil, mas falta na Santa Ceia. A pessoa não toma atitude nenhuma. Tem coisas na vida que a gente tem que tomar atitude. Porque quando a gente faz, Jesus faz. Evangelista, prova para mim na Bíblia. Eu te apresento em Marcos capítulo 5, um homem chamado Jairo e uma mulher chamada mulher do fluxo de sangue. O homem chamado Jairo, sua filha estava doente, quase morrendo em casa. Ele não ficou lá em casa esperando, não. Ele tomou a atitude de ir até Jesus. Eu te apresento a mulher do fluxo de sangue. Quando ela soube o que Jesus estava passando, ela não ficou esperando cair do céu. Ela foi até Jesus. O resto você sabe. O milagre da vida deles aconteceu. Tem hora que para o milagre acontecer, você tem que tomar uma atitude. Você quer que muitas das vezes a porta se abre, mas você não vai em busca da porta aberta. Muitas das vezes você quer receber a sua cura, mas não se coloca a buscar a Deus de todo o coração. Muitas das vezes você quer que Deus faça um milagre, um mover, mas fica estagnado, fica parado. Eu olho para a vida desses 4 homens no fundo do poço, esperando ali, em verdade, a morte. Onde eles andassem, eles esperavam ali a morte. Mas eles tomaram atitude.
se levantaram. E quando eles tomou atitude e se levantou, Deus começou a operar. Pregador, qual é a palavra? A palavra é, lá vai. Quando você se levanta, toma uma atitude, decide sair da estagnação, toma uma atitude, Deus começa a trabalhar ao seu redor. A diaconisa dele disse que o vosso adversário Satanás fica ao seu derredor. Mas a minha Bíblia diz em 34:7 de Salmo que o anjo do Senhor está ao nosso redor. Derredor, lá longe, redor, o meu e o seu Deus. Fica ao nosso redor. Aqueles homens tomaram atitude. Vamos lá no exército do rei da Síria. Como eu disse aqui, quando você toma atitude, Deus faz o quê? Deus trabalha ao seu redor. Eles cataram dali, a Bíblia não cita a distância. A Bíblia diz que é o crepúsculo. Eles se levantaram e foram para o exército inimigo. Eles estão indo lá para o exército inimigo. Irmão Edson, antes deles chegar no exército inimigo, sabe o que aconteceu? Deus chegou primeiro. Deus chegou primeiro no exército inimigo. A Bíblia vai dizer que antes deles chegar, Deus chegou lá e fez lá no meio do acampamento um estrondo, um barulho ali de 3 exércitos vindo contra aquele povo. Ué, aquele povo não era forte, não era poderoso, mas quando Deus se levantou na causa, eles ficaram com medo e fugiram, correram de medo. Pregador, qualquer medo, a Bíblia vai dizer, largaram o cavalo, largaram arma, largaram dinheiro, largaram ouro, largaram prata, e fugiram. Deus chegou primeiro no arraial, fez um barulho ali de 3 exércitos, e eles pensaram, o povo de Israel se uniu com os nossos inimigos e está vindo para nos pegar. E o povo fugiu. Largou tudo para trás, largou cavalo, largou posse, largou cabelo, largou boi, largou tudo. E foram embora. E lá tem 4 leprosos chegando. Será que quando chegar lá nós vamos morrer? Será que quando chegar lá nós vamos perder a nossa vida? Tem 4 leprosos chegando. Quando chegou no exército, sabe o que aconteceu? Não tinha mais inimigo, o inimigo fugiu. O inimigo fugiu. Eles chegaram no exército, lembra que eles estavam com fome, pastor Paulo? Lembra que eles estavam para morrer? Chegaram lá no acampamento dos sírios. E quando chegavam lá, o povo que estava com fome, diz aqui a Bíblia que os leprosos, e quando eles entraram lá na cidade, a Bíblia diz assim, pelo que se levantaram e fugiram do crepúsculo, deixando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos no arraial onde estavam. E chegando, pois, os leprosos, olha os leprosos chegando, a entrada do acampamento, entraram numa tenda, e agora eles comeram, agora eles beberam. E ali, o povo que estava com fome morrendo, achou prata, achou ouro, supriu as suas necessidades. Ué, mas não tinha jeito, não tinha solução. Mas Deus entrou na causa e agora tem jeito e tem solução. Glória a Deus. Eles chegaram lá, tinha ouro, tinha prata, tinha comida e tinha abundância. Estava ali um acampamento abandonado, de um exército que era maior do que o povo que estava dentro de Samaria. A Bíblia vai dizer aqui, e comeram e beberam, e dali eles pegaram vestes, foram e esconderam, então voltaram e entraram em alguma tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Pastor Paulo, eu lembro de uma coisa, quando eu olho para esse texto, tinha fome, tinha necessidade, tinha pessoas querendo até usufruir de outras pessoas ali para se alimentar. Esse era o cenário. Mas eu lembro que Jesus certa feita ensinou, e eu acho que até tenho falado há poucos dias atrás isso, que quando você se coloca a buscar o reino do céu e sua justiça em primeiro lugar, todas essas coisas Deus acrescenta. Que coisa? Deus acrescenta a veste, Deus acrescenta o alimento e acrescenta a bebida. Aquele povo estava em necessidade, mas Deus preparou o alimento, preparou a bebida e preparou as vestes. Deus preparou tudo. Pregador, qual é a palavra? Se nessa noite você abrir o teu coração para Deus, voltar o seu coração de verdade para o céu e colocar sua vida na mão dele, como diz, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, ele vai preparar tudo diante do teu caminho. Diz lá a palavra de Deus no Novo Testamento, e suprirá todas as nossas necessidades com glória em Cristo Jesus, lá em Filipenses. Para o povo que estava para morrer, agora achou um monte de comida, achou um monte de bebida, achou roupa para se vestir, achou ouro, achou prata. E o texto aqui vai continuar dizendo que quando eles acharam isso, aqueles homens que estavam no fundo do poço, aqueles homens que estavam em necessidade, acharam tudo isso, eles não foram arrogantes, eles não foram soberbos, eles não foram orgulhosos. Eles podiam olhar e diaconizar a Deus e dizer, agora a gente tem comida aqui para tanto tempo, aquele povo em Samaria está sofrendo, deixa sofrendo aquele povo lá. Eles não tocou nós para fora porque a gente é leproso, deixa eles sofrendo. Não, a minha Bíblia vai dizer
que quando eles viram a prosperidade naquele lugar, e sabendo que os seus irmãos em Samaria estavam sofrendo, a Bíblia vai dizer aqui, que eles fizeram um acordo, decidiram. Então disseram um para os outros: não fazemos o bem, porque este dia é um dia de boas novas. Se a gente se calar, esperamos até a luz da manhã. Se algum mal nos sobrevirá, pelo que agora voltamos e anunciamos a casa do rei. Eles decidiram: opa, aqui tem prosperidade, lá está faltando. Eles saíram lá da onde havia prosperidade e foram lá até as portas de Samaria. Chamaram lá na porta os porteiros: é o seguinte, o arraial dos Sírios está abandonado, lá tem comida sobrando, não tem ninguém. E essa palavra chegou até o rei, a Bíblia vai dizer. E quando a palavra chegou até o rei não acreditou. Como eu te disse, não ande com incrédulo. O profeta disse que amanhã, a essa hora, ia acontecer um milagre. Quando chegou para o rei, que o exército lá estava abandonado, ele não acreditou. Ele pensou: isso é emboscada, isso aí é o adversário. Mas aí o texto vai dizer que tinha um ali, com o temor de Deus, que vai dizer: vamos fazer o seguinte, manda ali 5 cavalos ali, cavaleiro lá, para ver se aconteceu alguma coisa, para ver se é mesmo como ele está falando. E a Bíblia vai dizer que eles mandou ali 2 carros ali com cavalo, foram até lá, e foram até o Jordão, foram até mais longe do que o acampamento, e acharam pelo meio do caminho as armas dos homens, acharam pelo meio do caminho comida, veste, roupa, aquela prosperidade. Voltaram para Samaria, para o povo que estava com fome. Voltou para Samaria para o povo que estava no meio da guerra. Voltou para Samaria para o povo que estava no fundo do poço e anunciou: ó, o acampamento lá tem comida, abundância, e os sírios foram embora. E a Bíblia diz que o povo pegou, quando escutou a notícia que tinha comida lá naquele lugar, num ato de desespero, todo mundo veio correndo lá para ir para o arraial, pastor. Todo mundo veio correndo para ir para o arraial. Vieram, pegaram comida, pegaram alimentos, despojo ali daquele acampamento e voltaram. Mas lembra do incrédulo? Lembra daquele que disse que se Deus ia abrir a janela do céu? A Bíblia vai dizer que o rei deu a ele um cargo de confiança, a Maria Raimundo. Falou para ele: ó, fica na porta aí, ó, fica na porta. E a Bíblia diz que o povo veio, atropelou ele e ele morreu. Ele viu a comida entrando, mas ele não comeu, conforme a palavra do Senhor. Não seja incrédulo. Se Deus falar que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Deus falar que vai fazer, Ele vai fazer. Mas é preciso muitas das vezes a gente tomar a posição, a gente crer, se movimentar, que Deus vai fazer. É uma noite especial, é uma noite maravilhosa. Deus operou um milagre em Samaria. Mas eu crer que nessa noite o milagre é na sua vida. Eu não sei se o seu problema é com alimento, não sei se o seu problema é com saúde, não sei se o seu problema é uma libertação, não sei se o seu problema é uma porta aberta de trabalho, não sei se o seu problema é na sua empresa, mas eu quero crer nessa noite que, como Deus operou na vida daquele povo de Samaria, vai operar na sua vida, se você crer. Deus é fiel. O horário já se avança e eu quero orar nessa noite aqui. Tem aqui o homem de Deus também para me ajudar a orar aqui nessa noite, mas eu quero orar em nome de Jesus Cristo, amém? Quando eu fui começar o culto, pastor Paulo, o Espírito Santo falou no meu ouvido: a oração é a chave. Então o negócio hoje é voltado na oração. Queria